Olá pessoal, bom dia para vocês. Um vídeo iniciando nesse momento, na verdade o primeiro vídeo do nosso canal, um canal que é voltado para finanças, para investimento mais especificamente, mas obviamente para falarmos sobre investimento, precisamos falar sobre controle financeiro, planejamento financeiro, né? Pois não há como você investir ou saber investir seu dinheiro se antes você não tomar o controle dele, entender para onde o seu dinheiro está indo e como você está usando ele, para que vocês tenham cada vez mais conhecimento relacionado ao financeiro e aos investimentos. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos partir para o conteúdo, né? Vamos partir para logo o que realmente nós iremos ver no dia de hoje. Solta a vinheta e vamos lá. Fala pessoal, meu nome é o Anderson, tá? O meu intuito nesse vídeo, antes de mais nada, não é indicar algum tipo de investimento, nem muito menos falar qual é a verdade, qual é o que realmente é correto ou o que não é. Eu vou falar aqui o que realmente funciona para mim, o que realmente funciona na maioria das pessoas e o que deveria fazer sentido para você no que diz respeito a finanças. Mas, obviamente, você deverá adaptar isso ao seu estilo de vida, às suas finanças, ao seu histórico, né? Como que você recebe seu salário, sua renda, se você é autônomo, se você não é, se você trabalha recebendo seu salário quinzenalmente, mensalmente e etc. Então, você faz algumas adaptações conforme a sua necessidade, mas o que de fato você precisa entender é a ideia por trás de toda a dica que eu irei lhe dar aqui. Tá? Será um vídeo bem curto para que não se torne cansativo. E na verdade esse vídeo ele serve de pontapé inicial para os próximos vídeos que nós iremos falar sobre exatamente investimento, como montar uma carteira de investimento, que inclusive, né, vídeo de segunda-feira nós já iremos falar sobre investimento em renda variável, né, e como nós iremos nos portar diante disso, tá legal? Que inclusive o vídeo de segunda-feira, não percam, tá? Será um vídeo voltado para bolsa de valores, né? Como você investiria na bolsa de valores com pouco dinheiro, mas especificamente com até 10% de um salário mínimo. Então, não perca, tá? Esse vídeo, mas antes de termos esse vídeo, obviamente nós precisamos entender como lidar com as finanças antes, para que depois possamos realmente investir com qualidade e sem o risco de ter que mexer na nossa carteira de investimento, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, lidar com finanças verdadeiramente é um desafio, né? Nós vemos que no Brasil a maioria das pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro toma controle da sua vida. Então eles acabam se perdendo em meio a um consumo exagerado e quando menos percebem já estão atolados em dívidas, atolados em uma carga de dívida além do que eles realmente podem aguentar. E diga-se de passagem, né, dívida nem sempre é ruim, mas na maioria das vezes sim, ela é ruim, pois acarreta em pagamentos de juros e juros por muitas vezes abusivos. Mas pois bem, como lidar com as finanças para que a partir daí pudermos investir? Primeiro, quando pensamos em finanças, antes mesmo de algum pensamento em investimento, nós precisamos entender que o nosso dinheiro ele tem que ser bem usado. Afinal de contas, nós trabalhamos, derramamos suor, derramamos perdemos, né, gastamos o nosso tempo em um trabalho diariamente, né? Pelo menos nós entendemos que o nosso suor vale dinheiro. E de verdade vale dinheiro. Porque nós recebemos, pelo menos aqueles que trabalham como CLT, trabalham para uma empresa e etc., normalmente nós somos pagos pela hora trabalhada. Nosso salário ele é calculado por hora, por dia. Então, o nosso tempo ali, naquele emprego, naquele trabalho, naquela atividade, ela é calculada por tempo. Na verdade, o nosso dinheiro é calculado por tempo. Então, se é
calculado por tempo, então nós estamos trocando o nosso tempo, vendendo o nosso tempo para aquela empresa, para aquele empreendedor, para aquele empresário, para aquela organização. E isso não é ruim. Muito pelo contrário, a economia gira dessa forma e não há nenhum problema quanto a isso. Na verdade, sempre, ou acredito muito que sempre será assim. E isso é o que move a economia, é isso que move um país, é isso que faz o país crescer ou não. É o emprego, é a empregabilidade, isso é maravilhoso. É muito bom a capacidade de uma pessoa ter de agregar valor em algo, na vida de alguém. E ao trabalharmos, nós estamos agregando algo na vida de alguém. Quer seja como vendedor, quer seja como um assistente de escritório, quer seja como qualquer outro tipo de função. Mas de todas as formas, nós estamos agregando valor na vida de alguém, no nosso cliente, no nosso alvo final. Então, de alguma forma, isso está agregando valor. E isso é bom, isso é maravilhoso. Mas aquilo que resulta do nosso trabalho, aquilo que resulta do tempo que nós gastamos com o nosso trabalho, que é o dinheiro, ele precisa ser bem usado, ele precisa ser bem direcionado, para que a partir daí possamos de verdade montar uma reserva financeira, montar um patrimônio financeiro e que, de uma certa forma, na medida do possível, tenhamos segurança financeira, segurança das nossas finanças. Por que eu digo isso? Porque nós não temos o controle de absolutamente nada de nossas vidas. Novamente vou falar, nós não temos o controle de absolutamente nada de nossas vidas. Pelo menos não o controle total, porque o controle total somente pertence a Deus. Porém, cabe a nós, naquilo que é possível para nós, zelarmos, cuidarmos e controlar. Por que eu estou dizendo isso? As nossas finanças, elas não são controladas, antes de mais nada, por Deus. Obviamente, somos abençoados pelo Senhor, somos agraciados pelo Senhor com o nosso emprego, com a nossa atividade, com o nosso dinheiro, e o dinheiro vem dele. A nossa renda é proporcionada por ele, pelo emprego que ele nos deu, pela empregabilidade que ele nos deu. Mas cabe a nós saber usar o dinheiro bem. Mas então vamos em prática, né, o que nós podemos fazer com as finanças, em prática, o que nós podemos fazer com o nosso dinheiro, para que a partir daí podemos investir. Pois bem, o primeiro passo que eu trago aqui para vocês e que possamos refletir nisso é: você precisa saber exatamente aonde está sendo usado a sua renda. E antes de mais nada, saber qual é a sua renda. Sim, saber qual é a sua renda. Quanto que você recebe por mês? Eu recebo 3.000. Será mesmo que é 3.000? Será que você não está calculando de forma bruta a sua renda? Será que desses 3.000 ainda não tem impostos a serem pagos? Não tem, sei lá, quem é CLT, FGTS que vai entrar, INSS, sei lá, quem é CLT é descontado o INSS, por exemplo, ali tem algumas porcentagens específicas para faixas salariais, mas de modo bem bruto, ali de 7,5% para cima, é descontado do seu salário para o INSS. Será que esses 3.000 é líquido? Ou ainda há desconto em cima disso? Então você precisa saber exatamente quanto que você ganha, para a partir daí você saber aonde que está sendo usado o seu dinheiro. Tá? Então, se você ganha 3.000 reais líquidos, é um passo bom. Você sabe quanto realmente é a sua receita, quanto realmente é a sua renda. Mas aonde está sendo usado? Com o que você está gastando? Se alguém te perguntasse agora, para onde está indo cada centavo do seu dinheiro, você conseguiria responder essa pessoa? Se a resposta é não, temos um problema. Se a resposta é eu não sei, ou não faço a mínima ideia, temos um problema enorme. Porque, com toda certeza, boa parte da sua renda, daquilo que você suou, daquilo que você trabalhou para ganhar, está indo de forma completamente sem destino. Está indo de uma forma muitas vezes desnecessária. Às vezes
algo que você está comprando que é desnecessário. Mas como saber disso? Você precisa saber para onde está indo cada centavo do seu dinheiro. Para isso, eu lhes aconselho, monte uma planilha, aqueles que não são voltados para uma planilha de Excel, que não são voltados ao meio digital, podem também recorrer ao caderno. Pegue uma folha de papel e faça um exercício, começando de agora. Já planeje o orçamento para o outro mês. Faça o exercício de listar todas as suas receitas no papel. Receita 1, salário, receita 2, férias, comissão. Liste todas as suas receitas no papel ou na planilha. Após listar todas as suas receitas e o dia que você recebe elas, você vai listar todas as despesas. Mas as despesas elas precisam ter uma particularidade quanto a serem listadas. E é esse o passo 2. Passo 2. Passo 2 é de verdade saber quais são as suas despesas. Entender que despesas você tem e quais são elas. E um detalhe muito importante aqui para as despesas. Quando eu falo para você listar as suas despesas, não é para listar somente as despesas grandes, nem muito menos as despesas fixas, mas é para listar toda e qualquer despesa que você tem e está tendo mensalmente. E aqui um parêntese gigante. Muita atenção para as despesas pequenas. Ah, Anderson, qual despesa pequena você está falando? É uma ida na padaria, é uma ida no supermercado, é uma compra de um biscoito ali de R$ 2, de R$ 3. Todas essas despesas pequenas, elas precisam obrigatoriamente estar no seu controle, estar no seu papel, na sua planilha ou no seu aplicativo de controle financeiro. Porque é nelas que focam o seu maior prejuízo de saída de dinheiro que você não sabe para onde foi. Faça o exercício desse mês para o próximo. Já planeje a sua renda para o próximo mês, planeje as suas despesas, né, o seu orçamento completo para o próximo mês. Liste todas as suas receitas e também liste todas as suas despesas já programadas, despesas que são certas para o próximo mês. Energia, água, linha telefônica, internet, celular, crédito no celular, é uma academia, é um supermercado, uma feira do mês que você vai fazer. Liste tudo que você já tem certo de fazer para o próximo mês. Mas o detalhe, ao listar, você precisa dividir essa lista em duas categorias de despesas. São as despesas essenciais e as despesas variáveis. Por que disso? Porque as essenciais são aquelas que você, de fato, não pode viver sem. E de todos os meses elas existirão, quer queira você ou não. São essas as despesas com água, luz, telefone. Eu não digo nem telefone é essencial a depender de sua realidade de vida, né? Mas o telefone ele pode fazer parte das despesas essenciais ou variáveis. Vai depender do que você tem por necessidade, se realmente você precisa do telefone ou não. Mas enfim, sei lá, talvez para você seja essencial a internet, o serviço de internet. Talvez não, talvez você consiga colocar em uma despesa variável, porque não é essencial para você. Mas as despesas essenciais, elas têm que ser aquilo que você não consegue ficar sem. Que você precisa dela para o seu dia a dia, quer seja por seu trabalho ou não. É um dinheiro de passagem de trabalho, você vai pegar um ônibus, vai pegar um metrô, um trem, um Uber, enfim, você precisa ir trabalhar, para trabalhar você precisa pagar uma taxa de transporte. Essa taxa de transporte, ela engloba nas rendas fixas essenciais. Elas têm que ser uma despesa essencial, na verdade, porque você precisa dela para trabalhar. E as despesas variáveis são aquelas que você usa, mas você não tem a necessidade essencial. Você não é, aquilo não é essencial para a sua vida, né? Por exemplo, eu intitulo as despesas, né, de assinatura, streaming, sei lá, crédito para celular, ao meu ver, são despesas variáveis, porque você não necessita delas para viver, né? Então, elas entrariam em despesas variáveis. Ah, você paga uma academia, despesas variável. Ah, você paga um serviço de assinatura, sei lá, de game, né? Cloud game, despesa variável.
Você paga um serviço de internet, né, de site, não, algum site que você consegue ter categoria VIP, enfim, são despesas que você não precisa. Então, divida as suas despesas em duas etapas, essenciais e variáveis. E liste exatamente todas elas na sua planilha, no seu papel, no seu aplicativo. E após o mês começar, todas as despesas que aparecerem, que não estejam englobadas nas que você já listou previamente, porque você já sabia que elas aconteceriam, você vai ter que anotar em despesa variável. Anote tudo, desde o bombom que você compra na venda até um eletrodoméstico, alguma coisa que você comprar de maior valor. Você tem que anotar todas as despesas, desde 10 centavos a R$ 1.000. Você tem que anotar todas. E ao final de um mês, ao final do próximo mês, eu quero que você revise essa sua anotação, a sua planilha, o seu aplicativo e veja o quanto você gastou. E não somente isso. Veja o quanto você gastou com coisas que você nem imagina. Veja se sobrou dinheiro. E se não sobrou dinheiro, está errado. Está errado porque você gastou ou a quantidade que você ganha sem guardar nada, ou até mais. Ficou no vermelho, talvez recorreu a um cheque especial, talvez recorreu a um cartão de crédito, que um próximo vídeo da próxima sexta-feira será um vídeo voltado para cartões de crédito, como lidar com o cartão de crédito. Porque se a sua renda, se os seus R$ 3.000, por exemplo, que você ganha do seu salário líquido, ao final de um mês as suas despesas foram R$ 3.000, foram 2.998, foi 3.100, você está vivendo no limite, esgotado, sem espaço para imprevisto, sem espaço para algum problema que possa acontecer, não está formando a reserva de emergência e nem muito menos criando uma carteira de investimento, focando no crescimento do seu patrimônio, no desenvolvimento de uma carteira de renda passiva, ganhando dividendos mensalmente, construindo um patrimônio de longo prazo, onde daqui a alguns 10 anos você vai ter um patrimônio que talvez seja o suficiente para lhe ajudar numa aposentadoria, por exemplo, ou quiçá, dependendo dos seus níveis de aporte, você pode até se aposentar antes do tempo. Então, se você não está fazendo sobrar dinheiro, se você não está controlando as suas finanças para sobrar dinheiro, você não vai conseguir investir, nem muito menos montar, construir um patrimônio. Então, aqui é o primeiro exercício, né? Aqui já para concluir esse vídeo, que eu queria que fosse breve realmente, porque é algo que vai muito da sua análise pessoal. Eu quero que você faça esse exercício. Liste suas receitas, quando você recebe e quanto você recebe. Liste também as suas despesas. Quando você faz elas, quanto é o valor delas e cada detalhe delas. Liste e divida suas despesas em essenciais e variáveis e faça essa divisão bem realista, sendo bem franco consigo mesmo, ao ponto de que ao final de um mês você possa fazer uma análise e ver exatamente onde está o erro. E após isso você vai ter a noção do tamanho do problema que você tem se não está sobrando dinheiro. Às vezes é algo que você menos imagina. Às vezes é um custo, um gasto bem pequeno que é repetido várias e várias vezes e você nem percebeu. E está tirando boa parte do dinheiro que poderia estar sobrando, que poderia estar sendo usado de outra maneira, de uma maneira bem mais qualitativa, de uma maneira com mais qualidade, com foco em grandes resultados no futuro. Tá bom, pessoal? Então, esse seria o vídeo, esse é o vídeo para hoje, para essa sexta-feira. E na próxima sexta-feira teremos um vídeo, normalmente eu falo, voltado, né, focado para o uso do cartão de crédito nas suas finanças. E aqui eu já adianto que cartão de crédito, ele não é o inimigo, não é seu inimigo, e nem muito menos o seu amigo. Que vai depender se ele é inimigo ou se é amigo, é você, como você usa. Se ele vai ser bem usado ou se ele vai ser mal usado, né? Bem utilizado, mal utilizado. E é nessa sexta-feira que vem você irá entender um pouco mais sobre isso. Mas não esqueça, segunda-feira, vídeo novo no canal voltado para o investimento em bolsa de valores, mais especificamente em renda variável, mas não é simplesmente criar uma carteira de investimento e investir, comprar ação, comprar fundo imobiliário, mas sim uma estratégia
por trás disso, né, um raciocínio que visa investir, mas investir com qualidade, né, se precavendo de problemas mais lá na frente, tá bom? Então, desde já te agradeço. Não se esqueça novamente, deixe seu like, né, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim, muito importante para o nosso canal. E deixe seu comentário se você tem alguma dúvida, se você já faz esse tipo de controle financeiro, se você já pratica essa educação financeira. Né? E se você tem alguma dificuldade com relação a finanças, pode compartilhar aqui nos comentários, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado, tenham um ótimo dia para vocês e fui!